Bom, eu vou falar sobre ideologia e alienação, que são dois conceitos que é muito fácil de associar com o filósofo alemão Karl Marx. Mas eu vou tentar primeiro dar uma introdução aos dois conceitos e depois, finalmente, qual foi a definição que Marx deu desses dois conceitos. Bom, para começar, a ideologia ela surgiu de uma tentativa de entender de onde vem o conhecimento. E entender de onde vem o conhecimento, saber por que eu sei o que eu sei, de onde veio o que eu sei ou acho que sei, isso vem desde a Grécia Antiga, desde Platão com o mito da caverna, que a pessoa basicamente vê a sombra da realidade e acha que aquilo é a realidade, porque é a visão dela no caso, ele não tenta pensar a respeito, não tenta vivenciar. E finalmente essa teoria do conhecimento daria origem ao estudo da ideologia. E para mostrar como o conhecimento é formado, eu vou precisar mostrar essa águia. No caso, essa águia aqui, ela todo mundo consegue perceber que é uma águia, né? Mas na verdade isso aqui é um gavião. E para quem está assistindo é muito simples de reconhecer, tá, tudo bem. Ele me enganou, então eu aceito que é um gavião simples, ponto. Agora se eu tivesse aqui antes e dissesse, bom, agora eu vou mostrar para vocês uma águia. Uma águia, ela tem penas pretas, cabeça branca, bico amarelo, ela é um pássaro que voa, desce todas essas classificações de uma águia e vocês iam começar a fazer uma abstração de que é uma águia. Vocês iam imaginar ela voando no semiárido americano, iam ver um cactus no chão, iam ouvir o barulho dela, iam, além dessa percepção sensorial, que é a visão, que vocês vão ver ela, vocês iam começar a criar abstrações em cima do que é uma águia. E aí, se eu dissesse não, é um gavião, seria muito mais difícil para vocês reconhecerem o erro, porque agora esse conhecimento passou por um processo cognitivo e é mais complicado de reconhecer o erro. E esse é um dos processos que faz a ideologia, porque ela cria justificativas dentro da cabeça da pessoa para as coisas serem como são. E por isso que ela é tão forte e tão complicada de mudar. Bom, aqui, a mera observação faz reconhecer o erro. Observação sensorial mais a abstração, difícil reconhecer o erro. A origem do termo ideologia, os gregos pioneiramente passaram a refletir o que é conhecimento, a percepção sensorial versus a teórica. Bom, aí a questão da ideologia mesmo. Foi com Napoleão que o termo ideologia passou a ter uma acepção negativa. Por que negativa? Primeiramente, tem que mostrar um quadro a respeito. Os iluministas, eles acreditavam que tudo se resolve através do conhecimento. Tudo, se eu fizer um processo racional e chegar a uma conclusão, eles acreditavam que resolveriam todos os problemas do mundo. Mas os conflitos e as guerras do período napoleônico abalaram essa confiança deles no conhecimento, porque eles viam uma sociedade em guerra, em conflito, e eles ficavam tentando ainda esclarecer tudo racionalmente. E aí surgiu esse cara, Destut de Tracy, que propôs que a ideologia seria uma nova disciplina filosófica, capaz de tranquilizar a população. O que quer dizer? A ideologia seria a forma como o povo podia entender o contexto que está acontecendo e dessa forma eles poderiam se acalmar, por assim dizer. Bom, ele partiu do princípio que agimos de acordo com o nosso conhecimento, que são nossas ideias. Se compreendermos as ideias a partir das sensações, teremos a chave para criar um mundo melhor. A gente iria mais fundo
dentro da origem das nossas ideias para entender de onde elas vêm. E ele concluiu que a consciência era produto do meio, ou seja, as nossas ideias, né, a nossa consciência, nossas ideias, a nossa ideologia, a nossa convicção acerca do mundo, ela era fruto do nosso meio, que de uma forma ou outra estava nos alienando em tal sentido, estava criando determinada ideologia. E aqui mais um questionamento assim. O que é ideologia, na verdade? Ideologia é a alienação do trabalhador, ele não se dá conta de que é dominado pela elite, ou ideologia é só uma visão de mundo que tu tem, é só cada um tem a sua ideologia de como vê o mundo, seriam as lentes da pessoa para o mundo. Ideologia seria um sistema econômico, político, ou ideologia seria só uma música do Cazuza? A resposta é que tudo, na verdade. Tudo, na verdade, é ideologia, porque a ideologia tem vários conceitos. Só que aqui, bom, é o conjunto de ideias, política e economia, deformação no conhecimento para a manutenção da classe dominante, sinônimo de visão do mundo, e ciência de formação do conhecimento. Ciência de formação do conhecimento foi o que eu mostrei ali atrás, seria mais a definição do de Tracy. Só que aqui nós vamos focar na deformação do conhecimento para a manutenção da classe dominante, que é a definição principal que Marx deu. Porque até Marx não deu só um conceito. Ele, no livro Ideologia Alemã, foi quando ele falou mais explicitamente sobre esse termo. E essa era a concepção que ele deu, então é essa que vai ser explorada. Primeiro, eu vou ter que falar de alienação. A alienação, ela provém da ideologia, ela cria ideologia, são dois termos muito ligados e é importante dar uma separada só para entender bem cada contexto. Bom, alienação vem de alien, né? Uma coisa que vem de fora, de outro. No caso, um alien é um ser que vem de fora para a Terra. A alienação do pensamento seria o pensamento que vem de outro para ti, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum questionamento teu. A origem do termo também tem um teórico, Feuerbach, buscava entender como se formavam as religiões. E basicamente é uma definição que vai inspirar Marx, que é a inversão entre o criado e o criador. O homem tinha fenômenos que ele não conseguia explicar, fenômenos da natureza, fenômenos da vida que ele não sabia como explicar através de ciência ou pensamento racional, e ele criou Deus, o outro, para explicar esses fenômenos. Com o passar do tempo, com a estabilização dessa religião e a força da fé, as pessoas começam a acreditar que, na verdade, Deus criou o homem. Então, é uma inversão do processo. E Marx pegou essa ideia e fez a mesma coisa para o Estado. Bom, a praxis é o processo de formação de Estado, leis, linguagem, tudo que provém das relações humanas é chamado de praxis. Historicamente, é construído todas essas instituições nossas que dão no Estado. Só que aí o ser humano esquece que ele criou o Estado, esquece que foi a partir dos seres humanos que surgiu essa noção de Estado, essa noção de lei. Tudo que a gente tem convencionado hoje e acha que é a coisa mais natural do mundo foi criado pelo homem. E aí o homem passa a achar que caiu de paraquedas nesse estado e que as coisas são assim de fato para sempre. E isso é o processo de alienação. Essa é a ideia de Marx e Engels no livro Ideologia Alemã. E aí os conceitos de alienação econômica e intelectual na verdade não é tão dividido assim,
mas fica mais fácil de entender. A fragmentação do trabalho e o produto do trabalho apropriado por outros são os principais fatores da alienação econômica e alienação intelectual. Basicamente, os trabalhadores, pode imaginar assim a fábrica do Charlie Chaplin mesmo. Os trabalhadores não se identificam como classe social, não se veem juntos, não se veem com os mesmos interesses. Não se consideram produtores de riqueza, porque ele só executa ali, bater o martelo numa esteira, então ele não vê o produto final do trabalho dele. Ele não sabe o que ele está fazendo, nem por que ele está fazendo. E aqui é desse conceito aqui. Ele não consome os produtos que ele produz. Então fica uma relação alienada totalmente, porque ele não consegue se perceber no mundo, não consegue perceber o valor que ele tem. E essa divisão leva a crer que o trabalhador manual não precisa pensar, deixando os outros, a alienação, responsáveis pelo conhecimento. E essa frase é mais em relação à alienação intelectual, que a sociedade separaria os trabalhadores manuais dos pensadores. Ou seja, os trabalhadores manuais não pensariam. O pensamento seria a responsabilidade desses pensadores. Aqui faltou o de social, que eu achei interessante, já teria explorado nessas 4 características aqui. Bom, o responsável pela alienação econômica, social e intelectual é a propriedade privada dos meios de produção, a divisão social em classes, exploração econômica, dominação política de uma classe social por outra. Essa aqui é a principal função da ideologia. Essa aqui é a manutenção do poder político de uma classe sobre outra, segundo Marx, é a principal função da ideologia. Acima do conceito de que é só uma visão de mundo, que é uma coisa neutra, acima do conceito de que é um sistema político, Marx até chamava os sistemas político-econômicos de uma ideologia fraca, ou seja, capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, nacionalismo, tudo isso são ideologias fracas. A ideologia forte seria essa distorção do conhecimento, a dominação de uma classe por outra, aquela inversão que eu mostrei entre o homem e o Estado. Isso seria uma concepção forte de alienação, de ideologia, aliás. Bom, uma síntese. A força da ideologia direciona as pessoas a práticas alienadas. Como eu disse, os dois conceitos estão muito relacionados. E o fenômeno Marquês de Sade, que é de um romance, a sociedade está organizada na prática de tal modo que o uso dos mais fracos pelos mais fortes é inevitável e deve ser encarado como normal. Claramente, um ser alienado. Bom, é isso aí.